Olá pessoal, estou aqui para minha sexta e última entrevista dos pré-candidatos a prefeito aqui da cidade de Cambé. E hoje o nosso bate-papo é com Paulo Soares. Tudo bom, Paulo? Tudo bem, Silvio. Obrigado pela oportunidade. É uma honra estar aqui falando não só com você, com o portal, mas com a sociedade cambeense. Paulo, eu não sei se você viu nas outras entrevistas, mas eu até já comentei nas outras, vou falar de novo. Eu abri uma caixinha no Instagram onde o pessoal pôde mandar para mim tópicos que eles quisessem que perguntasse para os pré-candidatos. Então eu dividi esses tópicos, né, por ordem de demanda que eles mandaram ali, conforme mais assuntos chegaram, e eu também perguntei se eles queriam mandar perguntas específicas para determinados candidatos, tá? Mas o que prevaleceu foi os tópicos mesmo que eles mandaram para mim. Então nós vamos falar sobre alguns assuntos que envolvem a cidade de Cambé, né? O primeiro tópico vai ser a saúde, que eu vou dividir a saúde num termo geral, né, UPA e SAMU, né? Então eu quero perguntar para você, Paulo, como você vê a saúde de Cambé hoje, em termos gerais? Como é que você vê a saúde de Cambé? Olha, Silvio, eu tenho andado muito pela cidade e uma das coisas que eu mais ouço é uma insatisfação generalizada da sociedade cambeense, da população, das pessoas que precisam da saúde pública com a qualidade de saúde e com o mau atendimento. É evidente que algumas questões que são colocadas aí na mídia, que são feitas publicidade em relação à estrutura física, a gente precisa ressaltar primeiramente que essa é uma gestão que governa a cidade há 8 anos. É a mesma gestão que está governando a cidade há 8 anos e nós percebemos que muitos dos prédios que se deterioraram, principalmente a estrutura da UPA e tantas outras estruturas, se deram por falta de manutenção. Então a primeira coisa é que a gente precisa trabalhar essa questão de manter a estrutura pública em dia, com qualidade de atendimento e com estrutura física adequada. Por outro lado, quando se fala da UPA, quando se fala da saúde pública, mas não deixando de falar principalmente da UPA, a gente percebe que não se resolve o problema da UPA fornecendo Wi-Fi para a população, né? Cambé foi notícia nacional recentemente, por mais de uma vez, com más notícias, principalmente um atendimento desumano que foi dado aí a uma mãe, a uma criança na UPA. As terceirizações, em alguns casos, são importantes, mas elas precisam vir acompanhadas de critérios. Quem são as empresas que estão oferecendo esses médicos em Cambé? Quais os critérios para contratar esses médicos? Nós temos visto, por exemplo, na unidade 24 horas, aqui próximo à minha casa, que não tem um pediatra. Então, o pai e a mãe que precisa de um pediatra para o filho, que é aquele atendimento primário ali, não tem à disposição dele. A questão, bem como de médicos especialistas, de exames, aí a gente percebe muito que há uma terceirização de responsabilidade. Dentre tantas terceirizações, o gestor municipal e sua equipe terceirizam quando é problema, o problema não é meu. Quando é ganho, o ganho foi meu. Veja, o João Dória foi prefeito de São Paulo e ele zerou a fila de exames para médicos especialistas. Não transferiu a sua responsabilidade. Nós temos tantas demandas, tantas mazelas. Essa gestão em saúde foi a gestão que comprou uma agulha para diabético mais barata, que machucava os idosos, para ter uma certa economia. E aí você percebe uma fala do gestor no sentido de que, olha, nós temos que investir obrigatoriamente 15% em saúde, a gente investe quase o dobro. Então o problema realmente não é dinheiro, o problema é gestão. O problema não é financeiro, o problema é gestão, porque dinheiro tem. Se está se investindo o dobro e os problemas são os mesmos, muito pelo contrário, Cambé frequenta constantemente as páginas dos jornais estaduais e nacionais com más notícias da saúde. Veja só, é falta de ambulância, é falta de médico. Cambé é uma cidade de 110 mil habitantes, não ter um hospital municipal. Então, a nossa ideia é priorizar a saúde. O nosso projeto político ele tem como embrião a priorização em saúde. No nosso plano de governo, e devido à lei eleitoral, a gente não pode falar de propostas agora, mas podem ter certeza disso. Ele virá enrustido com a priorização da saúde, do atendimento humano e da qualidade do serviço para a população. Na época que eu abri a caixinha, o SAMU ainda tem muito problema em Cambé, todo mundo sabe disso. A demora do atendimento do SAMU em Cambé. Bem na época, teve o caso, até saiu no portal Cambé, de uma mulher que esperou por mais de 8 horas uma ambulância avançada para poder
conseguir uma transferência para Londrina. Ela estava quase perdendo leite em Londrina por causa que não chegava a ambulância. O pessoal reclama muito do SAMU ser regulado por Londrina. Uma possível gestão de Paulo Soares, isso pode mudar? Isso vai mudar, com certeza. Até porque se você acompanhar a discussão dessa regulação que está sendo feita em Londrina, já estão discutindo agregar mais municípios a essa base. Se isso acontecer, a demanda não só vai aumentar, como vai faltar ambulância. Cambé tem que ter sua ambulância própria. E numa gestão nossa, é evidente, nós teremos uma ambulância fixa, inclusive na unidade de saúde 24 horas. Porque tem demanda para isso, há necessidade para isso. E, gente, quando se trata de fazer não só essa transferência do paciente, mas esse primeiro atendimento ali, numa situação trágica, 1 segundo pode custar a vida dele. 1 segundo, Silvio, pode custar a nossa vida. E aqui eu faço um parênteses para te dar os parabéns, porque eu percebi que você colocou muito isso em evidência e você fez a matéria com uma certa frustração e revolta. Eu percebi no tom da matéria que você deu de indignação de Cambé estar passando por essa situação. É evidente que há um enfraquecimento do poder legislativo e ainda bem que temos meios de comunicação e outras lideranças e outros caminhos para reivindicar e manifestar nossa insatisfação. Mas a ambulância ela tem que estar à disposição da sociedade cambeense. Nós tivemos um caso recente e que veio uma ambulância de Rolândia atender aqui um paciente depois de não sei quanto tempo. E se ele tivesse morrido? Eu sei que muitos políticos têm plano de saúde, alguns por seus méritos mesmo profissionais ou porque necessitam, como é o meu caso, que eu tenho um filho autista, mas não é por isso que você não vai deixar de ter empatia com aquele cidadão, com aquela senhora, com aquele senhor que precisa da ambulância. Nós temos pessoas que precisam fazer acompanhamento contínuo, de rotina, e era importante a gente ter ali uma estrutura, uma frota para fazer essa transferência, para levar, para buscar, para fazer esse acompanhamento. Isso, gente, isso é atendimento básico no que diz respeito à saúde. Então, no meu governo, você pode ter certeza que isso vai mudar. Mudando de assunto agora, vamos falar de educação. Dentro da educação, vamos colocar aqui a questão das creches e da educação básica. Primeiro, como você vê a educação aqui na cidade de Cambé, a educação básica, ali de primeira ao quinto ano hoje, né, que mudou de primeiro ao quinto ano. Como você vê as escolas hoje aqui na cidade de Cambé? Silvio, eu acho importante ressaltar que quando eu me elegi vereador a primeira vez, eu cheguei na Câmara, estava sendo elaborado o Plano Municipal de Educação. Eu presidi a Comissão de Educação da Câmara, apresentei várias propostas no eixo de discussão, foram aprovadas por unanimidade. Então eu acompanhei de perto a elaboração do Plano Municipal de Educação. Sou formado em Direito, pós-graduado pela UEL, com especialização em Filosofia Política e Jurídica, e tenho, dentre os trabalhos publicados, tanto na Biblioteca Virtual do STJ, como na Revista de Direito Administrativo da USP, eu tenho trabalhos na área de educação, na minha monografia. Então eu tenho plena compreensão, não só como acadêmico, mas como também político, quando ocupei o mandato e acompanhei de perto a gestão em educação. Eu percebo que a gente tem uma defasagem grande toda vez que abre um concurso público em Londrina. A gente perde muitos professores. Se esses professores estivessem satisfeitos com o seu plano de carreira, com os seus salários, com o que é oferecido para eles, eles não estavam deixando a cidade de Cambé. Toda vez que abre concurso lá, a gente já sabe que vai ter uma debandada aqui da cidade. Por outro lado, nós percebemos a maior tragédia da história da nossa cidade se deu na escola. E aí, eu digo aqui para você, veja, acontece a tragédia, eu não abri essa discussão na época do acontecimento, em respeito ao luto das famílias. Mas agora esse é o momento que deve ser debatido isso. Acontece uma tragédia em Santa Catarina, passam-se meses, não é feito nada aqui, aí acontece a tragédia aqui. Nós estamos sempre correndo atrás do problema, nunca na política preventiva, sempre na ostensiva, correndo atrás de remediar problema. E a educação, Silvio, olha, eu digo o seguinte, o maior desafio da nossa sociedade hoje é formar cidadãos. E nós precisamos investir em educação. Eu sou um amante da educação. Saúde e educação certamente serão prioridades no nosso governo. Eu percebo, assim, que muitas situações, e aí eu não sei se eu posso já trazer o assunto aqui, mas a questão das creches, do Centro de Educação Infantil, veja, o prefeito não só deixou de resolver um problema, como criou outro. Ele pega a criança que está em creche integral, traz para meio período, para zerar a fila de vaga em creche, aí traz aquelas outras para o meio período também,
ou, enfim, não resolveu o problema de quem estava e nem de quem está chegando. Seria, no caso, a nossa segunda pergunta, agora você já entrou no assunto, das creches, período integral, porque, assim, depois da área da saúde foi a maior reclamação das minhas caixinhas, fala das creches, as mães precisam de creche em tempo integral. Tem como mudar isso? Isso tem como mudar, a prefeitura tem meios, porque o que se coloca é o seguinte, não, eu quero que apresente a conta aí de como que vai se fazer isso. É simples. É só diminuir o comissionado, diminuir o número de secretarias. Eu penso que tem secretaria que não serve para nada, exceto para abrigar cabo eleitoral. Está sendo feito um aparelhamento da máquina pública, isso é muito perigoso. E se a prefeitura tem dinheiro para gastar milhares de reais num show sertanejo, se a prefeitura tem dinheiro para gastar 200 mil reais por mês no aluguel de equipamento de radar para multar o cidadão, se a prefeitura tem dinheiro para pagar 27 mil reais por mês de aluguel num prédio para abrigar uma secretaria, ela tem dinheiro para ampliar a capacidade sua, até porque já deixaram claro que construir a estrutura, o prédio do Centro de Educação Infantil não é difícil, o difícil é colocar quadro de pessoal e fazer a manutenção. A prefeitura tem que redefinir suas prioridades. A prefeitura tem diversos mecanismos para buscar isso. A prefeitura pode buscar parceria público-privada, a prefeitura pode criar um mecanismo de trabalhar junto com a iniciativa privada, junto com as outras esferas de poder público, como governo do estado, governo federal. E outra, mas vem a verba que não é para isso. Você bate na porta do governo federal para pedir o quê? Você tem que bater na porta da estatal para pedir o que você realmente precisa. Você tem que bater na porta do governador para pedir o que você realmente precisa. E no nosso governo, é fato isso, eu assumo esse compromisso aqui, que nós vamos trabalhar pela creche integral. Nós teremos aí as crianças em tempo integral com a gente. Não é porque a criança tem que passar tempo com o pai. Mas ele tem que passar mais tempo com o pai. O pai trabalha o dia todo, ainda que ele não tiver o tempo todo na escola, ele vai estar onde? Aí quem não tem rede de apoio, não tem os avós, e o pai e a mãe, que os dois precisam trabalhar, como é que fica essa criança? Então eu penso que não, isso é um problema que tem que ser resolvido, as mães estão cobertas de razão. E aqui, se falando de educação, Silvia, nós não podemos deixar de abrir um parênteses aqui na educação especial. As mães dos autistas, dos PCDs, elas não estão tendo o atendimento que a lei determina que tenham, suas crianças, seus filhos, suas famílias. Nós temos crianças especiais em salas onde não tem um professor de apoio que é treinado para aquilo. Quando tem, ele não tem a qualificação para fazer aquele trabalho. Nós não estamos tendo a inclusão devida que precisa ser feito. As mães têm sofrido muito e aí sofre todo mundo. Porque sofre a criança especial que vai para um ambiente que ela deveria evoluir, ela não evolui. Sofre aquela criança que não tem a necessidade, tem que conviver num ambiente tumultuado, porque não tem uma estrutura adequada para organizar tudo aquilo. Eu sou pai de autista. Autismo é minha causa de vida. E o que eu coloco para você é que a nossa prioridade é ter um centro de referência do autismo em Cambé. Passou da hora da gente ter um ambiente, isso tem crescido muito. Eu quero aqui até pontuar que a Associação dos Autistas em Cambé, as mães se organizaram por conta própria, criaram para reivindicar os seus direitos. Já tivemos alguns avanços, como o Código Estadual aí do autismo das crianças que têm PCD, mas são várias mazelas, vários problemas, sem contar num ambiente hostil, né? Nós temos um professor e um diretor que manda mensagem para mim ou para um vereador, e olha, eu estou mandando, te falando que a situação aqui é crítica, mas você não fala nada não, que a gente não pode abrir a boca aqui. Então esse ambiente já não cabe mais, nós estamos em 2024, já não é possível mais a gente conviver com isso, achar isso normal. Mas a educação, gente, eu sou um estudioso, estou sempre estudando, me reciclando. Como presidente da Câmara, transformei a Câmara Municipal, principalmente com a reforma do nosso regimento interno, trabalhando ali para dar dinamismo ao trabalho da estrutura pública, do poder público. E também uma das coisas que a gente acredita é que nós vamos desfazer esse erro que foi cometido de se fundir a Secretaria de Cultura com a Educação. Eu acho que esse erro não só acabou com a cultura da nossa cidade, hoje não dá para falar de educação sem falar de cultura, porque a pasta inclusive seria nosso próximo tema, que seria a cultura, né? Como você vê a cultura de Cambé hoje? Você avalia que está sendo... Tem alguns eventos, a gente já falou do Cambé musical, mas como você vê, no geral, a cultura? Mas, Silvio, eu não tenho nada contra show, é importante colocar isso daqui. Mas você não faz cultura com show sertanejo e com festa do trabalhador, gente. Essas são duas agendas que sempre tem, sempre existiram. Você faz cultura com festival de música, você faz cultura com festival de teatro, você faz cultura com ponto de cultura, que essa gestão fechou. Essa gestão fechou o ponto de cultura do Jardim Silvino.
e criando pontos de cultura, trazendo... Eu me lembro que a paróquia Nossa Senhora dos Migrantes, Novo Bandeirantes, fez um festival de duplas e nós tivemos lá, acho que 50 ou 60 duplas inscritas. Eu pensei, poxa, se uma paróquia consegue organizar um evento desse tamanho, desse potencial, com esse gabarito todo, a prefeitura não consegue fazer algo desse tipo e levar a cultura para os bairros de verdade. A cultura no sentido, não tratando a cultura como algo ideológico, mas tratando a cultura provocando a criança, o adolescente, o jovem, ou até o idoso mesmo, a fazer algo, a se desafiar, a pensar. No ponto de cultura, nós tínhamos oficinas que trabalhavam videoanimação. E nós temos hoje crianças que estudaram lá, que são jovens, que são videomakers, tem produtora hoje de vídeo, trabalham no teu segmento e foram instigados, provocados, despertados para isso lá no ponto de cultura. E cultura, você tem que levar a cultura no bairro, gente. Eu vou fazer um show sertanejo no Zezão e vou promover a cultura lá. Não, pode fazer o que você quiser, mas a cultura você tem que ir aonde está as crianças, onde está a população que efetivamente precisa ser provocada a pensar, a fazer algo melhor, sem contar em todo o benefício, não só intelectual, mas psicológico que traz para todos. Vamos falar agora do outro tópico, que é infraestrutura do município de Cambé, né? Mudando radicalmente aqui de assunto, infraestrutura. O que você pensa em melhorias na infraestrutura? Como você vê como está hoje, o que você pensa que você pode melhorar na infraestrutura do município? Olha, Silvio, a infraestrutura é a maior mazela dessa administração. Eu diria que infraestrutura, e eu posso provar isso, desafio aí, e vou ter esse momento de fazer esse debate com o gestor da cidade, mas, veja, quando você percebe que se tira um viaduto entre duas áreas povoadas e leva em frente um pasto, aí você entende que realmente não se discute a cidade com ninguém. E o maior defeito dessa administração é porque eles não discutem a cidade com ninguém, nem com a Câmara Municipal. Esse é o mandato que menos ou quase nenhuma audiência pública foi feita. Ou seja, eles tiram o viaduto, mas agora nós vamos pedir o viaduto lá para o governo. Agora que já finalizou o contrato com as concessionárias de pedágio, você vai lá introduzir um viaduto? Isso aí é conversa para boi dormir. Nós temos a Estrada da Esperança, que precisa ser duplicada, não foi duplicada, exceto em frente ao Vilarejo do Engenho, mas você passa em frente ao Água da Esperança e o Jardim Ecoville, é estrada de chão, de terra. Você tem o prefeito anunciando ciclovias em áreas que não teve uma reivindicação sequer por ciclovia. Quem conhece a Gabriel Freseiro de Miranda, no Jardim Santa Amaro, sabe que colocar uma ciclovia ali é um crime. Ali nós estamos tendo congestionamento, ali nós estamos tendo dificuldade de vaga de estacionamento, o comércio tem sofrido muito com aquilo dali, sem contar que a Faculdade Catuaí, que é um prédio que hoje já está à venda, ainda não foi ocupado. E se ali se ocupar com prédios também, você vai ter um caos ali, porque você tem igrejas, comércios, hipermercado. Gente, nós temos numa distância de uma quadra, 2 hipermercados. Então ali é necessário fazer a duplicação, ampliar a largura da pista, reduzir o canteiro central, e essa é a prioridade. Mas a ciclovia, se você faz ela e você tira uma foto com drone, ela é visualmente interessante para o político, porque chama atenção, porque é visual, e as pessoas precisam entender o que nós realmente precisamos. De uma coisa bonita, uma coisa que resolve o nosso problema. Você vai lá no Jardim Ana Rosa, na Antônio Raminelli, e veja só, os fundamentos, eles não batem. Porque, olha, nós vamos fazer ciclovia para facilitar a vida do ciclista. Em 1,5 km da Raminelli, você tem 16 intervenções, travessias de veículo. O ciclista vai estar a todo momento parando ali. Sem contar que você não pode comparar Cambé com Rolândia e Arapongas. A topografia do município de Cambé não é plana, igual é Rolândia. A própria Raminelli, ela é uma subida. Você ali do meio para frente ali que ela fica plana. E aí você vê a reclamação dos comerciantes de vaga de estacionamento na Raminelli. Você vê um canteiro totalmente largo, as vias públicas ali que a própria lei de diretrizes do plano diretor estabelece que deveria ter uma largura de 9 metros ali, é menor. E eu te pergunto, com quem foi discutida essa obra? Eu não vi em nenhum anúncio, em nenhuma página, em nenhum discurso a convocação para se debater a implantação de uma ciclovia na Raminelli. A convocação para se debater uma ciclovia no Santa Amaro. Gente, isso é um crime que está sendo cometido. Um crime por quê? Porque é uma obra eleitoreira. Próxima eleição, uma obra que chama atenção, mas que não vai resolver, muito pelo contrário. Vai ser igual o terminal que eles fizeram. Eles fazem um terminal às pressas para apresentar para a cidade, resolvemos um problema e não resolveu o problema de ninguém. A obra teve que ser refeita, custou o triplo.
4 vezes mais do que deveria. E eu tenho certeza que o prefeito que assumir essa prefeitura vai ter que repensar em retirar essas ciclovias. Porque isso vai ser um problema crônico, gente. Nós não podemos aceitar isso e entender isso como natural. E não é sobre o que eu penso, é sobre você usar o seu raciocínio, a lógica. É você pensar um pouco e entender que infraestrutura é um problema grave. É um problema grave não só na região Dona Rosa, do Santo Amaro, na região da Esperança, em tantas outras regiões da cidade. E infraestrutura não está direcionada apenas ao plano viário, à estrutura de vias arteriais e coletoras. Nós temos diversos vazios urbanos em Cambé que precisam ser preenchidos. Você tem áreas de 10, 15, 20, 30 mil metros que quando o empreendedor, o próprio proprietário, que às vezes nem é um construtor, nem é um empresário, é uma pessoa que herdou um terreno, uma terra de algum parente, ele vai fazer uma consulta prévia no município para fazer algo ali. As medidas mitigatórias e compensatórias, as obrigações que o município coloca para ele são tão absurdas que ele declina de fazer. E aí você tem vazios urbanos, espaços que deveriam ser ocupados, que não geram, que não agregam valor às comunidades, ao bairro, à cidade. Você tem uma grande evasão, a cidade volta e meia, ela está se mudando a vertente dela. Hoje você passa na Avenida Inglaterra, no centro de Cambé, ali na região central, vários imóveis alugando, e você se pergunta, onde vai parar isso? Então é preciso repensar a infraestrutura de modo que efetivamente resolva o problema das pessoas. Olha, eu, na campanha passada, apresentei um projeto do Calçadas Cambé. Um projeto onde a prefeitura, em parceria com um banco público, ia oportunizar a população a adequar suas calçadas, a criar um ambiente que agregasse valor. Não sei se você já leu sobre a teoria da janela quebrada, mas você melhora o ambiente para melhorar as pessoas. E aí, Silvio, nós não podemos entender a infraestrutura como uma discussão especificamente, eu sento aqui com o meu deputado e pronto, é o que a gente acha que tem que fazer e ser feito. Você tem que chamar o setor produtivo, sociedade civil organizada, a Câmara para um debate. Você não tem que ter receio, você está trazendo solução. Tem que se debater a cidade não tem dono. Exatamente. Paulo, vamos falar agora de geração de empregos e moradias, né, que foi um tema também abordado. Vou falar primeiro de geração de empregos. Geração de emprego. Olha, geração de emprego é um negócio interessante. Eu me lembro que eu conversei com um empresário recentemente e ele disse que tem empresas que estão disponibilizando ônibus e vans para buscar funcionário fora da cidade. Eu disse, poxa, mas tem tanto emprego assim? Ele falou, não, Paulo, não é só sobre gerar emprego. É sobre você ter gente capacitada para ocupar a vaga. Então a geração de emprego ela vem acompanhada de alguns tripés, que eu pontuaria a capacitação do jovem. Qual é a escola de profissionalização que a gente tem em Cambé? Qual é o trabalho que está sendo feito? Quais os alunos estão sendo formados? E aí, com devido respeito, Silvio, eu sei que é importante esse trabalho de ter aí a profissionalização de uma manicure, de uma cabeleireira, isso é fundamental. Mas eu estou falando do torneiro mecânico, do serralheiro, do eletromecânico, desse que vai para a indústria manusear a máquina ali. Qual é a formação que ele está tendo? Existem escolas dentro das empresas que são apoiadas pelo poder público. O poder público tem incentivado o empresário a criar uma escola profissionalizante. E aqui eu faço uma ressalva que tem grandes empresas que já pensando nessas deficiências do poder público, ela já criou esse ambiente dentro dela. Então nós temos que criar a profissionalização para ter essa geração de emprego. Agora, para se gerar mais emprego, você tem que atrair empresa e indústria. Como é que você vai atrair empresa e indústria no município que você tem um departamento da prefeitura que se ele for te dar um alvará, um habits, se tiver 15 ou 5 centímetros da tua marquise além do que deveria, ele não te dá o alvará? Gente, tem discussões que beira a aberração. Nós precisamos buscar um ponto de equilíbrio. O poder público tem que entender que o empresário não é um criminoso. Toda vez que alguém procura a prefeitura para regularizar um imóvel ou para trazer o seu empreendimento para Cambé, é evidente que ele está bem intencionado. Veja, se você não quer fazer a coisa certa, você vai procurar o poder público? De jeito nenhum. Mas se você o procurou, é porque você efetivamente quer fazer as coisas adequadamente. E aí, para que a infraestrutura aconteça na cidade, de modo que gere emprego e que traga desenvolvimento real, é a desburocratização. Eu sou um eterno defensor, nós do Partido Novo. O Partido Novo, inclusive, ele foi fundado por empresários, tem esse viés de desburocratizar. Hoje você vai em Londrina, você tem um SEI, um Sistema Eletrônico de Informação, onde você faz todo o processo via sistema eletrônico. O próprio sistema pede para você introduzir fotos do que você está falando. Aí Cambé tem 2 ou 3 fiscais para fiscalizar toda a demanda que tem lá. E quando eu digo fiscalizar, é ele ir lá e liberar, dar alvará, fazer uma coisa ou outra. Não dão conta da demanda, você faz agendamento, 15, 20, 30 dias,
para que eles possam ir lá fazer o atendimento. Então a desburocratização é importante para você atrair o empreendimento. Outra coisa, a desapropriação de área, o parque industrial precisa ser expandido. E quando eu falo de dar terreno e atrair terreno para atrair empresas aqui, não é só para os amigos. Tem que ter critério, gente, critério ético e moral, de fazer a coisa com seriedade, né? Porque é muita coincidência, às vezes, você entregar terreno ali, você olha na foto, 5, 6 camaradas ali que você sabe que tem um vínculo forte com um determinado político ou outro. É difícil. Então, para gerar emprego, desburocratização e investimento para atrair empresas. Dentro dessa geração de empregos ainda, antes de a gente falar de moradia, veio direcionado para um outro candidato e para você também a segunda pergunta. Cambé perde o comércio de Cambé, perde muitos clientes para Londrina. Tem como resolver isso? Essa é uma das perguntas que foi direcionada para você também na caixinha que eu abri lá. Silvio, primeiramente, falando em moradia, para eu não fugir da pergunta, no ano de 2021, o governo estadual anunciou, junto com o prefeito em Cambé, um investimento de 60 milhões de reais para a construção de 484 casas. Então, assim, a gente está aguardando que essas 484 casas aconteçam, porque nós não vimos onde foi construído isso aqui em Cambé. Quando você fala em relação ao comércio, primeiro que o comerciante precisa ter um ambiente que não seja hostil, para ele efetivamente investir. Veja, o comerciante já enfrenta uma carga tributária elevada, ele já enfrenta a burocracia, a carga trabalhista, querendo ou não. Aí, após pandemia, surgiu muito do trabalho informal, que é uma concorrência desleal para ele, e eu não sou contra aqui o trabalho informal, eu penso que é preciso fazer um debate mais profundo, porque veja, é injusto eu ter o meu mercado, pagar imposto para vender a minha verdura ali, e em frente ao meu mercado na calçada um cidadão vendendo verdura sem precisar pagar nenhum tributo, sem ser fiscalizado pela vigilância e tantos outros órgãos de fiscalização, sem pagar taxa de bombeiro. Como que se concorre com o comércio de Londrina? Londrina deu um exemplo muito claro. O Compra Londrina foi o primeiro remédio que a gestão em Londrina aplicou, onde a própria prefeitura tem que dar o exemplo. Quando a prefeitura vai pedir para você fazer algo, ela já tem que ter feito algo que você poderia fazer. O Compra Cambé é um programa que deveria e pode e vai ser criado pela gente, onde você vai, primeiro a prefeitura, poder comprar, poder favorecer o empreendedor, o comerciante, o empresário da cidade. Então a prefeitura, ao fazer isso, ela já deu o primeiro passo no sentido de melhorar isso. Agora, concorrer com Londrina, gente, nós precisamos melhorar a infraestrutura. Se você desburocratizar e facilitar a abertura de empresas, o camarada vai abrir uma empresa hoje, ele fica pensando na burocracia. Embora em muitos casos é o contador que faz, mas veja, é muito difícil você lidar. É o que eu acabei de falar aqui. O empresário, ele entra com qualquer requerimento na prefeitura, quando o processo dele vai dar andamento e se der andamento, ele lida com burocracia tão grande que ele acaba declinando. Agora, incentivos em relação à carga tributária, como eu coloquei, é importante. Eu votei contra todos os aumentos de impostos quando era vereador na Câmara. E a prefeitura pode criar também um ambiente onde a Receita Municipal crie um estímulo para que esse empresário tenha o seu comércio favorecido. Claro, já houve alguns avanços, não vamos negar. Alguns avanços existiram, também são 8 anos de governo, né? A nota fiscal aqui em Cambé, eu acho que é importante, né? A nota premiada, mas tem muito para caminhar ainda. A nota premiada está paralisada aqui, né? Em Cambé. Não tá funcionando. Paralisaram, então? Tá paralisada. Mais uma coisa que começaram e não terminaram. Agora vamos voltar lá no moradia. Você já falou das casas que foram anunciadas, foi feita, mas você tem algum projeto para incentivar ou para trazer moradias para a cidade de Cambé? Porque a gente também sabe que tem um déficit muito grande, né, de moradias aqui em Cambé. Ô Silvio, geralmente quase tudo que é público não é tão bom. Eu tenho um certo preconceito com muita coisa, principalmente quando se trata de governos. Nós vimos aí em Londrina, por exemplo, os governos aí já fizeram a inauguração da cidade industrial, acho que umas 4, 5 vezes aí, ela não saiu do chão ainda. Para a gente criar um ambiente que favoreça a moradia, a gente criar um ambiente de investimento. Você não precisa ir lá pedir para o governo vir aqui e fazer casa popular. Você simplesmente provocar
as construtoras, os empreendedores, a dizer o seguinte, ó, vem para a cidade aqui, que nós vamos trabalhar para que essa desburocratização e esse processo ele seja dinâmico. Como é que você vai fazer? O camarada vai fazer um loteamento. Você introduz nele uma trincheira, você introduz nele ali algo que é desproporcional ao empreendimento dele. Sem contar que muitas vezes não tem critério. Eu vou citar um exemplo para você aqui. O Residencial Lanin, que é um residencial de apartamentos aqui no Castelo Branco, Santa Amaro, eles tiveram que fazer uma medida mitigatória para a prefeitura. Quando a prefeitura sugeriu para eles onde eles deveriam investir o dinheiro que eles teriam que fazer o repasse para a prefeitura sugeriu para eles revitalizar um pedaço de grama. Eu intervi no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano na época, que hoje é o Conselho da Cidade, e nós conseguimos convencê-los de que não ia alterar o valor que eles tinham que investir, e eles construiriam a pista de caminhada do Centro Esportivo Castelo Branco e os vestiários. E isso foi feito. E aí, por sinal, eu te pergunto, por que essa obra nunca foi inaugurada? Essa obra nunca foi inaugurada por picuinha política, porque foi uma sugestão minha. E à época eu era um vereador independente, né? Nunca fui servo da conveniência, e eles não quiseram fazer a inauguração da obra para não favorecer na cabeça deles, sei lá, o trabalho da gente. De qualquer forma, é se criar um ambiente para investimento. E ó, as construtoras empreiteiras, elas estão famintas, porque tem demanda. Tem demanda. Eu vi outro dia uma matéria do IBGE falando sobre Londrina, a demanda é absurda por moradia. Outra coisa, Silvio, hoje você tem, no próprio Minha Casa Minha Vida, o programa tem fases, lá faixas, né? Então você tem ali a pessoa mais pobre sendo contemplada com a parcela menor, com incentivo fiscal, com incentivo público, e você tem para as outras esferas também. E é importante pontuar para você que tudo isso é muito fácil, é possível de se fazer, basta ter vontade. Aí eu te pergunto, por que o Santa Amaro não tem prédios? Até recentemente não tinha prédio de mais de 4 pavimentos, agora tivemos um avanço aí, 7 ou 8 pavimentos. Por que o Santa Amaro, por que o plano diretor não cria um ambiente para que a região do Santa Amaro, que está prosperando muito, possa ter prédio de 12, 15 andares? Ninguém consegue responder isso. Né? A gente sabe que é uma questão histórica, né? E o porquê que se tem essa motivação de não deixar esse ambiente. Por que não se favorece um ambiente para que as transposições do Jardim São Paulo, as transposições do Jardim Bela Vida, a transposição do Ecoville, junto com a Mustang, junto com o Bratislava aconteça? A cidade vai crescer para lá agora. Não tem outro jeito. Tem que criar esse ambiente, porque o Estatuto das Cidades ele prevê que o crescimento é conurbado. A cidade ela cresce por camada. E ela converge com o município mais próximo. Então, a tendência é que esse crescimento que Cambé tenha vá ao encontro de Londrina, dos Royals, seja por aqui, ou seja pela 369, junto ao Ney Braga, a União, ali, o Ana Rosa. Enfim, esse crescimento ele tem que ser conurbado. Mas precisa criar um ambiente para isso. Tá, vamos falar agora. Eu sempre costumo deixar claro que esse tópico, por mais que ele é uma obrigação do Estado, foi uma das coisas mais comentadas na caixinha no Instagram, que é segurança, né? E dentro do item segurança, como você vê que está hoje, efetivamente, a segurança na cidade de Cambé, e dentro desse assunto, guarda municipal, porque guarda municipal já foi promessa de campanha, desde que eu me entendo de campanha de Cambé, todo mundo fala da guarda municipal, e ela nunca saiu do papel. Tem condições de sair do papel a guarda municipal? Olha, Silvio, quem governa a cidade é um dos agentes políticos que prometeram a guarda municipal. E essa gestão que está aí também prometeu a guarda municipal. E se não entregou por causa do índice do limite prudencial de gastos da lei de responsabilidade fiscal, é porque está nomeando um monte de cargo comissionado. Então acho que se diminuísse essas nomeações aí um pouco, ia diminuir aí o índice da folha e ia ter capacidade para fazer outras ações, principalmente de segurança pública. Agora, segurança pública, Silvio, a cidade viveu constantemente inúmeras tragédias. Nós temos caso aqui que por causa de um celular um menino foi morto aqui no Centro Esportivo do Castelo Branco. Nós temos uma briga no final na saída da escola do Jardim André Anuzzi, onde teve tiro. As crianças saindo da aula e troca de tiro. Nós tivemos no Helena Colodi a tragédia que foi avassaladora. E eu teria vergonha de fazer uma praça e pôr o nome da família sendo prefeito, uma vez que eu poderia ter feito algo para inibir aquilo. Agora, você resolver o problema da segurança pública com vigia, olha, gente, é muito diferente o treinamento com o devido respeito. Eu falo isso porque eu tenho treinamento de vigilante, sou formado pela PCT, mas uma coisa é você ficar 5 dias, uma semana,
fazendo um curso ali de vigilante. Outra coisa é você ficar 6 meses na escola da polícia fazendo todo um treinamento, sem contar o preparo que você tem que ter, porque para ser vigilante você não precisa fazer um TAF, mas para ser da guarda municipal ou da polícia você tem que passar por uma prova de avaliação física também, psicológica, e outra coisa, pesquisa social. Nós estamos tendo casos de lugares em que os bandidos estão indo na onde tem o vigia roubar a arma dele, o vigilante roubar a arma dele. Então segurança pública tem que ser tratada de forma muito séria. E aí eu te faço outra pergunta. Será? A 369 ela corta a cidade. De um lado você tem a grande região central, a grande região da Ana Rosa. Do outro lado você tem a grande região de Santa Marta no Bandeirantes. Será que não passou da hora da gente ter um posto avançado aí da polícia e do corpo de bombeiro na região de Santa Marta para atender esse lado de cá, para ter mais eficiência nesse atendimento? Será que não passou da hora da gente aumentar o efetivo, ter uma sede da polícia que traga dignidade para os policiais, que tenha uma estrutura adequada? Gente, o policial quando quebra uma viatura, ninguém é bobo, todo mundo sabe o que ele tem que fazer. Ele tem que se virar, muitas vezes o policial tem que pedir, fazer vaquinha junto aos comerciantes da cidade para consertar uma viatura. E isso que eu estou falando aqui não é novidade para ninguém. Mas a segurança em Cambé, eu defendo sim a criação da Guarda Municipal. Eu assumo o compromisso de trabalhar arduamente para que isso aconteça. Isso não é uma promessa de campanha, primeiro porque eu não estou em campanha. Segundo porque eu prefiro trabalhar arduamente para que aconteça, ao invés de falar que vai fazer e não fazer. Porque depois eu não quero terminar dizendo, olha, o que eu prometi que eu não cumpri. E ter várias coisas que eu prometi e não cumpri. A Guarda Municipal é mais do que necessária, não só em relação aos próprios públicos, mas você pode performar a estrutura da Guarda Municipal como nós temos em Arapongas, uma grande aliada da Polícia Militar. Nós temos em Curitiba uma Guarda Municipal que ela tem dentro da sua própria Guarda Municipal, ela tem ali setores de inteligência tão avançados quanto da polícia. Você aumentar o efetivo de viatura, o efetivo de policial, porque o Guarda Municipal não deixa de ter sua arma e ser um policial municipal. Isso não ajuda? Claro que ajuda, é outra coisa. É o que eu voltei a falar aqui. Me mostra como que você vai fazer isso. Já mostrei e quero ser redundante aqui. Será que em vez de ter esse caminhão de prédios alugados na cidade, a quem interessa essa reserva de mercado de aluguel na cidade? Prédios que a prefeitura paga 25, 30, 15 mil reais, tantas e tantas casas, pagando valores absurdos aí de aluguel. Quando você tem um IBC, você tem uma estrutura que pode ser utilizada. Será que não é hora de repensar a estrutura administrativa da máquina para você enxugar? E eu estou falando de enxugar aqui para reinvestir aqui. Então é possível ter a Guarda Municipal. Nós vamos trabalhar para isso, com certeza. Paulo, agora eu vou te entrar naquele momento que eu dou para você um tema livre. Você pode escolher um tema para falar ou você pode resumir todos os temas que a gente já falou aqui. Agora é um momento seu para falar. Olha, Silvio, a primeira coisa eu quero agradecer. Quero agradecer a Deus. Eu fui candidato a prefeito em 2020, fui vereador por 2 mandatos, presidi a Câmara por 2 vezes. Eu tenho experiência do que é administração pública, do que é a gestão. Eu tive a honra de ter sido convidado para que em 2021 e 2022, embora em Londrina é meio período, né, mas eu fiquei lá acompanhando a administração do prefeito Marcelo, chefiei a presidência da Câmara em Londrina, sempre morei aqui em Cambé, vivo aqui, estamos aqui inclusive em frente à minha casa, com essa entrevista, mas a gente sabe o quão difícil é enfrentar a máquina pública. O nosso adversário castigou bastante a gente. Eu sei que muitos de vocês acompanharam aí que eu tive que fazer mudanças de partido. Eu confesso que eu não queria, a gente estava com o Partido Liberal e o prefeito e seu grupo político interviu. Prova de que hoje quem preside e comanda o Partido Liberal é o vice-prefeito, né? E aí nós fomos Partido Republicanos. O prefeito conseguiu articular com o seu bando em Curitiba e conseguiu ter êxito em tirar o partido da gente. Prova de que quem preside o Partido Republicanos hoje é um assessor do prefeito. E aí nós fomos para o Partido Novo, conversamos bastante com o Deltan Dallagnol, que é uma pessoa séria, procurador, foi procurador, né, o deputado mais votado do Estado, combateu aí na Lava Jato arduamente o sistema. E nós colocamos para ele, olha, nós estamos enfrentando o sistema, em Cambé, tradicionalmente, a gente percebe que não há uma mudança. Você muda a roupa, mas não muda o perfil, né? Nós temos a velha política transvestida aí numa nova roupagem, mas a ideia não muda, não oxigena. Nós não temos um governo diferente, que consegue pensar fora da caixa, que consegue romper alguns paradigmas e que tenha em seu coração a evidente necessidade e compreensão de que
O princípio cristão de se ocupar o poder é servir as pessoas. E esse é o nosso propósito. Por isso eu estou no Partido Novo, sou pré-candidato a prefeito, sim, prova de que você está aqui me entrevistando. O Partido Novo ele tem alguns critérios diferentes de todo e qualquer outro partido. Eu tive que passar por 6 etapas para ser candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito, e nós vencemos as 6 etapas. Fui sabatinado, passei por uma entrevista, passei por banca, entrevista virtual, fui sabatinado, fiz 2 provas, então a gente foi aprovado em êxito em todos os processos, e o Novo terá pré-candidatura sim, e justamente com essa ideia de quebrar paradigma. Nós precisamos romper esse paradigma de achar que Cambé tem um dono, que em 70 e tantos anos, 3, 4 políticos mandaram, governaram, e quando não foi eles, foi quem eles quiseram, e Cambé não é mais Nova Danzig. Cambé cresceu. Cambé não pode ter um dono. E as pessoas não precisam ter medo, Silvio. Olha, Paulo, eu quero te apoiar, mas eu tenho medo. Eu não fui no seu evento porque eu tenho medo. Quando estiver na urna lá, você está sozinho, não vai ter ninguém com você. Não precisa ter medo. E esse ambiente de coronelismo a gente vai combater e tem combatido. E eu lamento profundamente, Silvio, porque eu confesso que eu esgotei o diálogo com todos os outros candidatos, inclusive com quem governa a cidade, no sentido até de me confrontar mesmo, se efetivamente não era uma ambição apenas pessoal minha. Mas quando eu ando pelas ruas, eu percebo assim, o chamamento. Primeiro que eu acredito que é um chamado de Deus na minha vida nesse sentido. Mas também assim, o chamamento da população dizendo, Paulo, não desista, Paulo, que bom. Essa semana eu estava lá na Avenida Brasil, estava no velório da esposa de um amigo, e uma servidora da prefeitura falou, Paulo, eu te admiro, que bom que você ainda não se rendeu. Tantos outros candidatos ou agentes políticos que defendiam um projeto diferente se entregaram à conveniência, mas graças a Deus nós temos resistido e vamos apresentar um projeto sério, responsável, competente e que vai de encontro com o que a cidade precisa. Vamos entrar agora, Paulo, nas suas considerações finais. O que você quer falar aí para o público de Cambé? Eu quero dizer às pessoas de Cambé e a todos aqueles que estão nos assistindo que você não perca a esperança. Eu sei que não é fácil, né? A gente acreditar. É tanta decepção, é tanta frustração. Eu agradeço aqui as pessoas que me acompanham, agradeço a minha família por não desistir da nossa missão, por entender o que a gente carrega, o que a gente defende. A gente não se move por aprovação, a gente se move por convicção. Nós acreditamos que a gente pode ser instrumentos de Deus para transformar a vida das pessoas. E com extrema seriedade. Vocês podem ter certeza de que o meu discurso não é vazio. Que em todas as vezes que eu ocupei cargo público, todas as vezes que eu pude apresentar algo para a cidade, foi de coração, foi com propósito, foi com princípio. Eu agradeço o apoio que eu tenho da minha família, principalmente, porque não é fácil, né, você renunciar àquele momento ali, você ter que estar numa agenda aqui, na outra ali, como não é fácil ser perseguido. Eu não estou aqui me vitimizando, até porque a gente sabe quem é o nosso adversário, quem a gente enfrenta e quais são as suas metodologias. Eu sei que perante a Câmara qualquer um pode ter um discurso bonito, qualquer um pode falar manso, mas nos bastidores a gente sabe quem é quem. Quem entende um pouco da política em Cambé, quem tem compreensão da história política de Cambé sabe do que eu estou falando, da importância da gente romper esse paradigma. E você que é servidor público, você que é comerciante, você que é liderança comunitária, você que, assim como eu, está indignado e frustrado. Eu poderia estar lá no meu escritório, na minha empresa, trabalhando no meu conforto, sem ser criticado, fazendo tudo o que eu quero, a hora que eu quiser, mas eu estou aqui, me colocando à disposição da cidade. Porque primeiro eu entendo que eu tenho um compromisso com o meu chamado. Segundo, eu entendo que eu tenho um compromisso como pai, com as novas gerações, com os meus filhos, com as novas gerações da nossa cidade, e mais do que tudo, eu tenho um compromisso com a população cambense que me deu a oportunidade de ser vereador, de ser presidente da Câmara e efetivamente de representá-los. E vocês podem ter a certeza de que nós vamos transformar a realidade do nosso povo, porque nós fazemos isso com o coração. Nós não somos movidos pelo toma lá da cá, nós não somos movidos pelo aquilo que a gente acredita ser mais interessante para mim ou para outro. As pessoas que caminham com a gente, e aqui mais uma vez eu reforço a minha gratidão, não só a equipe que está com a gente no Partido Novo, os nossos pré-candidatos a vereadores, os pastores, padres, todos os líderes comunitários, sociedade civil organizada, o empresariado, e dizer que nós assinamos uma carta de compromisso com o Partido Novo, que exigiu da gente justamente esses compromissos de vida nossos. Hoje nós estamos num lugar onde a gente se identifica
a gente tem uma simbiose não só de ideias, de pensamento, mas também de levar o melhor para quem precisa. Que Deus abençoe a todos. Você que ainda não conhece meu trabalho, não tenho tanto recurso para patrocinar post, para ficar impulsionando matérias, mas nossas redes sociais é @siga_paulo_soares, acompanha lá e segue a gente, e reforço minha gratidão aqui ao Silvio por mais essa oportunidade. Tá aí, pessoal, um bate-papo aqui eu falo que é mais um bate-papo do que uma entrevista, né, Paulo, com Paulo Soares, ele é pré-candidato a prefeito aqui da cidade de Cambé, e essa foi a nossa última entrevista da série, né, eu fiz por ordem alfabética, né, Paulo, e eu não sei se é bom ou se é ruim ser o último, mas, né, essa foi a nossa última entrevista. E a partir de agora também vou lançar no Portal Cambé o quadro Fato ou Fake, ou seja, tudo aquilo que um candidato a político de Cambé falar, que ficar alguma dúvida, você pode entrar em contato com o Portal Cambé, que nós vamos investigar para você, para saber se aquilo é verdade ou não, e fazer o quadro Fato ou Fake aqui no Portal Cambé, também nas eleições de 2024.